Globalmente, cerca de 34 mil indivíduos se deslocam de seus países à procura de sobrevivência, que são os chamados imigrantes. Mas o que é imigração? A imigração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, na qual, muitas vezes, a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço. As principais razões para a imigração estão as de origem econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, cultural e religiosa, a fim de facilitar a prática de sua religião, e política, que ocorre com bastante frequência. Exemplo disso, atualmente, são as grandes crises políticas e econômicas. Imigração no Brasil refere-se ao conjunto de povos que imigraram para o Brasil ao longo de sua história. Ela deixou fortes marcas na demografia, na cultura e na economia do país. Um dos primeiros povos a ocupar o território que hoje forma o Brasil foram os índios, que são geneticamente de origem asiática. O Brasil é atualmente o país com maior fluxo migratório de venezuelanos. A entrada dos imigrantes acontece em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, mais precisamente pela cidade roraimeense chamada Pacaraima. Escolhemos 2 países vizinhos em que nós vamos relatar situações e entrevistar alguns imigrantes. A cada semana, as crises políticas, econômicas e humanitárias que a Venezuela enfrenta parecem se agravar. Em janeiro, as turbulências ganharam ainda mais força depois de o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, se declarar presidente interino do país, ato que fez com que ganhasse o apoio de grande parte da comunidade internacional. Essas instabilidades, no entanto, parecem longe do fim. Se por um lado Maduro permanece firme como presidente, classificando a tensão como tentativa de golpe dos Estados Unidos e apoiado pelas forças armadas dos países, a oposição segue tentando desestabilizar a sua posição. Como resultado da crise, uma nova crise, e essa de caráter humanitário, surgiu para assolar a população que sofre com a escassez de itens essenciais como remédios e alimentos. Era uma questão de tempo até que os problemas econômicos impactassem os índices. Hoje, 48% da população vive em condições de pobreza. Sobre imigrantes que vieram de outros países para cá, tá bom? Vamos começar perguntando qual que é o nome de vocês. Joseph Dalekvi Navarro Pérez. Joyce Alexandra Navarro Pérez. Beleza, e a idade? 15. 17. 15 e 17, né? E de onde vocês vieram? De Venezuela. Da Venezuela, e você também, né? Como estava a situação no país de vocês antes de vocês virem para cá, para o Brasil? ¿Respondo yo? Estaba muy mal. Tuvimos que salir de allá porque no había comida, no había dinero, Trabajo. no había nada. Por causa de la política. Vocês tiveram dificuldades quando vocês chegaron aqui, economicamente, Al socialmente? principio sí. Cuando Sí. llegamos sí, tuvimos. Dificultad en lo de trabajo sobre mi mamá, mi papá, o la escuela, más que todo, sí, para conseguir paga y todo. Vocês deixaram famílias, parentescos? Solo una tía que Sí. vive allá. E a situação dela lá tá boa ou já... Está normal, pero nada para vivir, ¿no? Vocês conseguiram se inserir na cultura brasileira? No. No. Un poco. Um pouco. Vocês pretendem voltar? Sí. Yo no. A Argentina está mergulhada em uma grave crise econômica e em plena corrida para as eleições presidenciais de 27 de outubro. Houve confrontos com a polícia quando os manifestantes tentaram interromper o trânsito de ônibus na região. A Argentina, que leva adiante um severo programa de ajuste fiscal, se encontra em recessão desde 2018, com uma taxa de inflação das mais altas do mundo, 25% de janeiro a julho, e aumento da pobreza, 32% em 2018, e do desemprego, 10,1% no primeiro trimestre de 2019. Em 2018, o Fundo Monetário Internacional FMI concedeu um empréstimo de 57 bilhões para o país, dos quais desembolsou 44 bilhões até agora.
Segundo a FAO, a Venezuela, Guatemala e a Argentina são os países da América Latina em que a fome mais aumentou em 2018. Encontramos um imigrante da Argentina e fizemos uma entrevista com ele, no qual ele fala como era a sua vida lá e por que veio para cá. Vamos falar com outro imigrante. Beleza, qual que é o seu nome? Mi nombre es Lucas Esquelcar, Beleza, Lucas, qual que é a sua idade? 16, 16 anos? Lucas, de onde você veio? de Argentina, Buenos Aires. Argentina? E como você veio, Lucas, da Argentina? Vine en avión, Avião? pero fue por falta de trabajo, porque mi madre ahora está bien, pero antes no había mucha comida, no había mucho dinero, entonces estaba medio mal. Entonces mi madre decidió venir para acá. Perfeito. Você teve dificuldade quando você chegou aqui? Sí, llegué aquí y mi madre también tuvo dificultad porque no conocía el idioma ni la cultura, entonces fue muy difícil se adaptar acá también. Você deixou família lá? Dejé, só vine con mi madre. Como é a situação deles lá atualmente, hoje? Eles têm comida, têm dinheiro? Ahora el dinero ya no es argentino, ahora es de otra cultura también, pero ahora está más difícil de vivir allá, tem que ser más o menos rico, porque está faltando trabajo todavía. Você conseguiu se inserir na cultura brasileira ainda? Más o menos, Você pretende voltar? sí.